Então, vamos começar hoje o nosso Entre Briefings com o Diego Santana, especialista em marketing e comunicação, que já fez jornalismo aqui na Unisantos. Bom, Diego, eu queria que você começasse falando sobre como foi o começo da sua trajetória, principalmente por você ter sido um ex-aluno em Santos, na parte do jornalismo, mas também com a sua experiência depois, posteriormente, em marketing. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui, é um prazer. Tudo começa realmente, como você falou, na Unisantos, né? Saindo da Unisantos, o meu primeiro emprego foi com assessoria de imprensa, porque afinal eu tinha feito jornalismo em São Paulo, mas eu era o assessor do assessor do assessor do assessor, né? Eu ficava o dia inteiro fazendo follow-up e não tinha nada mais triste do que aquilo. Acho que eu fiquei uns 6 meses lá e logo depois disso eu recebi um convite, né, para integrar a assessoria de imprensa do Curta Santos, do Festival de Cinema de Santos. Era um festival muito grande na época, né? Quem cuidava disso era o Toninho Dantas, que é uma pessoa que já faleceu, mas era um dos grandes nomes do cenário cultural de Santos. E a virada, apesar de ser muito o começo da carreira, a virada de tudo foi ali. O Toninho, em alguns meses, ele falou: você tem talento, eu gostaria que você coordenasse toda a parte de comunicação daqui da base de Santos, porque era um festival nacional para o Brasil Nossa, que inteiro. legal. Né? Então ele me deu carta branca para isso. E aí eu comecei a desenvolver tudo que eu tinha aprendido na teoria na faculdade. Eu tinha uma escola ao vivo para fazer Prática, aquilo, né? prática para fazer aquilo. Então eu criei todo o departamento de comunicação do Curta Santos naquela época, porque era uma coisa bem desorganizada, e fiquei no ano seguinte eu cuidava da comunicação geral do Brasil. Foi tão bem sucedida a experiência que aí eu coordenava as assessorias de imprensa contratadas de São Paulo, tudo, e eu fiquei durante 5 anos talvez como diretor de comunicação do Curta Santos. Eram jornalistas, RPs, publicitários, mais de 30, quase 40 pessoas sob minha coordenação de comunicação, porque o festival era realmente muito grande, veículos de imprensa de Santos, tudo. Então aquilo foi minha escola. E depois disso daí eu saí um tempo, queria conhecer o mundo, fui viajar, trabalhar em cruzeiro, viajei o mundo inteiro. Quando eu retorno, eu recebo um convite para... Aí é o primeiro passo para a publicidade, da mãe de um amigo meu que trabalhava numa agência de publicidade muito pequenininha, com 4 pessoas. Ela falou: a gente tá precisando de um redator, você não quer fazer meio período de redator? Eu falei: quero, vamos lá, quero ver, porque eu não sei nada de publicidade. E eu fiquei, acho que uns 6 meses ali naquela agência. Qual era o nome da agência? Era JB Publicidade. Eu não sei, me desculpem, mas eu realmente não sei se a JB ainda existe. Acho que talvez exista ainda. Uhum. Mas foi muito rápida a passagem por lá. Acho que foi menos 6 meses, entre 6 meses e 1 ano. E aí havia uma vaga para a Companhia Santista, que na época era uma das 3 maiores agências de Santos. Eu fui ser redator da Companhia Santista. Aí fiquei lá alguns anos. Da Companhia Santista eu fui para São Paulo, né, para atender. Aí foi uma são essas coisas, essas jogadas de sorte que acontecem na vida, né? Atendimento, que sentava do meu lado, o namorado dela tinha conseguido uma entrevista lá. Aí ela falou: Diego, estão precisando de um redator, você não quer fazer entrevista lá? Eu falei: quero. Networking, né? E aí eu fui fazer entrevista lá, o namorado dela não passou, eu passei na entrevista. Nossa, que barra. E aí... Plot twist. E aí eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo 1 ou 2 anos lá. Era uma agência especializada em franquias, se chamava MD Comunicação, e até hoje eu sei que tá aberta, não sei se é com o mesmo nome, mas aí foi o primeiro contato que eu tenho, não com contas regionais. A gente tinha contas até nacionais na Companhia Santista aqui, mas estava muito voltado para a Baixada Santista. E nessa agência de São Paulo, aí eu comecei a atender contas de franquias como o Supermercado Dia, cuidando de toda a redação do Dia, Onodera, Farmais, contas muito grandes, assim, né? Todas nacionais. E aí, já com essa projeção, eu recebo um convite
para voltar para Santos, porque nessa época eu morava em Santos, sempre morei em Santos, eu todo dia pegava o ônibus, subia para trabalhar Nossa. e voltava à noite. Então, assim, eu pegava o ônibus às 6 da manhã, chegava na agência antes de todo mundo mesmo, eu tinha a chave da agência, e saía às 8 horas da noite, que era o último ônibus que voltava às 8h30, o último ônibus para Meu Santos. Deus, rotina cansativa. E Você tinha uma rotina de um estudante normal do Santos que mora em Praia Grande, né? eu não... É mais ou menos isso. Foi um ano e meio que eu não vi a luz do sol, né? Imagina. Eu saía de casa de noite e voltava para casa à noite. Isso tem um impacto muito grande. E aí surgiu a possibilidade mágica de voltar a trabalhar em Santos. Aí é o momento que eu recebo um convite da Fenômeno para voltar para Santos, e aí já num outro patamar, né? De um redator já com bastante experiência, para atender a conta da Mercedes-Benz, que era a conta maior da Fenômeno, né? A conta da Mercedes-Benz para o Brasil inteiro. Então eu volto, aceito e viro naquele momento o redator da Mercedes-Benz. E aí foram muitos anos na Fenômeno, foram acho que uns 7 anos trabalhando como redator da... Bastante tempo. Não só da Mercedes-Benz, mas a Mercedes-Benz ocupava... Era o seu maior cliente. 90% do tempo. E ali foi uma escola. Aprendi tudo que eu podia aprender ainda mais sobre publicidade, num alto nível de publicidade, aprender muito sobre Mercedes-Benz, caminhões, todo esse universo. E dali, não posso dizer o último passo, mas assim, até onde a gente está hoje, que é o momento presente, né? Eu saio de lá para abrir a minha agência, a DEDS, né? Com outros 2 sócios, o Rafa e o Gui, que eu conheci lá na Fenômeno, né? E depois de algum tempo, né? A gente houve uma ruptura entre o contrato da Mercedes-Benz e da Fenômeno, passou-se alguns anos, e nós como éramos nós, os 3 que estávamos ali com a conta da Mercedes-Benz, a gente falou, será que existe algum problema com o nosso trabalho? Será que a Mercedes-Benz gosta do nosso trabalho? E a gente foi correr atrás disso daí, e a Mercedes-Benz falou, imagina, a gente tem um problema, a gente encerrou um contrato com eles, Fenômeno. mas a gente sempre adorou o trabalho de vocês. Por que vocês não abrem a agência de vocês? E aí a gente abre a DEDS com a esperança de reconquistar uma conta gigantesca, que é a conta da Mercedes-Benz. E a gente consegue isso. Né? Caraca! A gente consegue, e a agência tem 6 anos. Há 6 anos eu, graças a Deus, atendo a Mercedes-Benz. Pouca gente sabe, mas quase grande parte de tudo que sai para a Mercedes-Benz para o Brasil inteiro é feito aqui em Santos, na DEDS, pela gente, por santistas. Então, a Mercedes-Benz foi o primeiro cliente de vocês, né? Foi o primeiro, o maior. O primeiro, o maior? Até hoje, e espero que para sempre seja nosso cliente. Sim. Não, já chegou assim, abalando estruturas dos clientes. Até falando sobre essa questão, eu queria saber mais sobre a criação da DEDS. Os seus sócios eram de que parte? Também eram redator ou não? Justamente, acho que isso que fez as engrenagens darem certo. Eu sou da parte de redação, o Guilherme, ele é o criativo, mas muito ligado ao atendimento, né? Ele assumia a função de atendimento da conta já na Fenômeno, e diretor de criação e diretor de arte. E o Rafa, um exímio diretor de arte. Então, os dois são muito mais da área de imagem e eu da área da conceituação dos textos. Então, essa engrenagem que deu certo. Vocês entendeu? tinham os 2 polos, né? Exatamente. A escrita e o criativo. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de... Assim, você falou que no começo você estudou, né, no Santos e foi para a questão do curta. Eu queria saber como é que foi assim, a sua primeira experiência em coordenar uma equipe tão grande. Te assustou? Você achou que teve alguns desafios que hoje você leva para sua agência por ser uma equipe muito grande? Foi a minha primeira, não oportunidade de liderar, porque assim, naturalmente, desde o tempo da escola, eu já era um líder nato, mas assim, profissionalmente sim, com certeza. E é um salto muito grande, porque eu saí de ser o estagiário, para ser o cara que ia ajudar ali com o jornalismo, um jornalista no meio de 4, 5. E aí, em alguns meses, eu viro o jornalista que cuida dos 4, 5, e no ano seguinte, eu sou alçado a diretor de comunicação cuidando de 40 pessoas. É um grande salto, né? Então, assim, eu acho que é isso que eu tinha comentado.
essa possibilidade de estar muito novo, tudo da faculdade, né? Tudo... Foi aquela coisa de vamos ver se essa teoria toda vale, se tudo isso dá certo. E eu apliquei a cartilha. Eu estruturei como estavam nos livros. Tudo que o livro pedia para uma assessoria de imprensa fazer era feito ali. Os textos daquela forma. Tudo que se pedia para o setor de relações públicas fazer. Então, deu muito certo, porque não tinha ninguém para atrapalhar. As outras pessoas estavam preocupadas com o festival, né? Em fazer ele funcionar, e eu estava preocupado em fazer a comunicação funcionar. Sim. E era uma loucura mesmo, assim, a gente recebia 25 veículos de imprensa do Brasil inteiro, Canal Brasil, SBT. Nossa, é bastante. Tudo. A gente tinha 10, 12 pessoas do elenco da Globo aqui durante os festivais. Então, coordenar tudo isso daí era muito grande. Era uma semana, mas o trabalho de 6 meses para segurar essa semana. Imagino. Santos, hoje em dia, principalmente, eu acho que isso até é interessante se falar, a gente vê que tem bastante coisa que está sendo nessa questão de cultura. Então, você vê o que hoje em dia, por exemplo, né, tem o Festival Geek. Então, assim, isso é lá atrás, mas que você vê que foi gerando outros eventos aqui em Santos, na Baixada, e hoje em Santos tem muito mais visibilidade, acredito eu, nessa parte. Você pegou uma época que, né, as pessoas estavam, como você falou, prestando atenção em produção, e alguém tinha que olhar para a parte de comunicação do festival. Eu acho super legal, eu acho que isso mostra, vejo o que você falou sobre essa questão de sair da faculdade e já ter esse desafio, né? Então, assim, você estava pronto, você estava... Não é cru, mas assim, você tava com aquela gana da gente que acaba de sair da faculdade, né? Eu acho que a gente aqui que tá na sala de aula, a gente tem muito isso. A gente tá muito querendo o mercado de trabalho, né? Eu acho que o profissional, às vezes, que já tá, ele perde um pouco isso com o tempo. E hoje em dia, tipo, as pessoas que estão entrando, tem essa questão que você teve na sua época no curta. Então, eu achei bem legal você compartilhar com a gente essa questão do início. Não percam isso, porque hoje uma das características que mais nos assusta no mercado é justamente o contrário, da gente esperar. Não, da gente esperar os profissionais saírem da universidade com vontade, com força e tudo, assim. E às vezes parece exatamente o contrário, que o pessoal tá super acomodado, né? Hoje em dia, a gente, quando vai fazer uma entrevista, a primeira pergunta que vem é home office? Tipo assim... A cultura, né, do home office ficou muito popular hoje em dia. Então... Ainda mais depois da pandemia. Eu acho que fazia todo sentido durante a pandemia. A gente ficou 1 ano em casa, trabalhando de casa, né? Não fomos muito afetados, porque era uma época... Acho que a publicidade, de modo geral, não foi muito afetada, porque era a época que mais precisavam da publicidade. Sim. Então, a gente trabalhou bastante. Mas depois de 1 ano... Era insustentável. Os mecanismos para você volta, vem, vai, faz de novo, levava-se muito tempo. Então a gente voltou. E hoje o que eu percebo no mercado é que o mercado está voltando, né? Quando a gente fala de Mercedes-Benz, o pessoal ficou em casa 3 anos, mas a diretoria está puxando todo mundo, falando, voltar para o presencial. A produção caiu de 90 para 60. A gente tem que voltar isso daqui. Então todo mundo aí começou, tem que vir 2 dias para a fábrica, 3, 4... mês que vem tá todo mundo na fábrica de novo. Então, o pessoal acha que tem que reavaliar essa questão do home office. Eu achei legal que você trouxe isso pra gente, porque até em questão de ser a cabeça assim, da agência, porque é o que a gente tá falando, hoje em dia o home office tá muito assim em alta, as pessoas estão procurando muitas vagas no home office, tem muita agência grande em home office, mas a sua visão, por exemplo, já é um pouco diferente. Você acredita, então, bastante no presencial, que a produção pelo presencial talvez seja um pouco maior? Eu mais do que acreditar, eu posso afirmar com todas as letras para você, assim, a queda que a gente tem de produção. Imagina, vou dar um exemplo simples de a gente tá fazendo aqui um filme e você manda para você, então o editor tá em casa, ele me manda o filme, eu tenho que esperar. Sim. Ele tem que esperar receber todos os materiais desse filme. A gente tá falando de gravação de 300 gigas, 500 gigas. Sim. Ele tem que esperar esse material receber todo na casa dele. Aí ele vai pegar, vai ter que editar esse material, vai ter que me mandar o vídeo editado. Eu recebo, baixo o vídeo editado.
Aí pega o óleo, isso, o vídeo de fala, tem alteração aqui, manda esse vídeo de novo. Só esse tempo de transferência de dado que a gente tem, a gente comeu metade do dia com transferência de dado. Entendi. Porque esse filme vai voltar 4, 5, 6 vezes até ele sair da agência. Isso é um processo normal. Metade do dia eu fiquei mandando e recebendo e-mail. Sim. Então, obviamente, por mais incrível que seja profissional, a produtividade ela vai lá para baixo. Então, é por isso. E a publicidade requer essa agilidade, né? Sim, Porque o sim. cliente, ele também está na era digital. Ele não quer saber de esperar uma semana para ter um filme. Sim. Ele gravou o filme hoje, ele fala, eu preciso desse filme até amanhã de noite. É tudo muito Se urgente. vira, É se tudo vira. muito urgente. E a gente tem que cumprir esse prazo. Sim. Ah, A gente muito tem que- legal. Ainda falando sobre os seus projetos que a gente falou no começo, nós vimos que você é coordenador do projeto social Caravana do Riso. A gente gostaria de saber o que é esse projeto e como ele funciona. Gostaríamos de saber que você explicasse como ele é. Esse projeto ele é uma coisa que é paralela a toda a questão profissional minha, Aham. né? E na verdade, eu fui um dos coordenadores, eu agora estou um pouco afastado, né? Eu tive que me afastar no período eleitoral, no último período eleitoral. Sim. Eu abri mão porque achei que isso poderia ter alguma coisa a ver, né? Mas basicamente a Caravana do Riso é um projeto que nós éramos muitos amigos e tinham muitos dentistas, e uma dessas amigas nossas, ela tinha visto um projeto que se chamava Barco do Riso. Era um barco que descia o rio, acho que Paraná, e atendendo todas as comunidades ribeirinhas, oferecendo assistência odontológica para as comunidades. Legal. Nossa, que E ela legal. veio e falou assim, a gente podia fazer isso em Santos, né? A gente juntou, a primeira vez foram 14 amigos, Aham. um monte de dentista, tinha alguém que era publicitário e tal, e a gente atendeu, sei lá, 30 pessoas, né? Esse projeto, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. 3 anos depois, a gente viu que a gente atendia várias comunidades periféricas aqui, né? Monte Cabrão, Pouca Farinha, um monte Sim. de comunidade carente, e a gente foi conseguindo sanar os problemas, porque de 6 em 6 meses a gente voltava e tal. Aí a gente falou, atendemos todas as crianças, vamos ampliar para os adultos? E a gente começou a atender todos os adultos das comunidades, e o projeto foi ficando muito grande, muito grande. Em 2018, a gente ganhou o Prêmio Comunidade de Ação da TV Tribuna como o projeto social mais importante daquele ano. Então, foi uma coisa que surge como um grupo de amigos querendo fazer... Uma boa ajudar, ação, né? ajudar de alguma maneira a parte de saúde bucal, né, desse Sim. pessoal que era tão carente. E a gente, 3 anos depois, já estava com 300 pessoas junto com a gente, dentistas vindos de outros Meu estados, Deus, que de legal. outras cidades, para se juntar a gente, né? A gente, num dia, levantava um consultório no meio da mata, da onde fosse, Legal. de uma escola, e atendia Não sei quantas crianças. e dezenas, adultos. centenas de crianças e adultos. Era bem legal. Ah, é legal ver isso, né? Porque, assim, não tem nada, como você falou, não é uma coisa focada em publicidade, não é. Mas, nossa, que projeto excepcional. Crianças, na questão de ser pessoas que não têm muita oportunidade, às vezes. E eu acho que é isso que, assim, às vezes, por exemplo, vocês ganharam um prêmio. Tudo tem no final, você não foi com essa proposta, sua proposta foi extremamente ajudar de você e dos seus amigos, né? Mas no final vocês ganharam um projeto que tem super conhecimento, né? Então eu acho bem legal. A gente quis trazer aqui pro podcast porque isso é importante também, né? O nosso lado pessoal, mesmo sendo profissional na área de trabalho. Eu queria falar agora sobre uma parte que é até uma curiosidade minha pessoal. Eu tenho muita vontade de fazer MBA após, né, a faculdade. E eu queria saber como é que foi a sua experiência com MBA em marketing e gestão de mídia. Que é minha curiosidade pessoal. Eu segui um caminho diferente, assim, a maioria dos meus amigos saíram da universidade e emendaram um MBA, uma pós, tudo assim. Eu levei muito tempo para fazer isso, né? Eu falei, não, vamos dar uma segurada. O MBA foi bem recente, foi ano passado que eu terminei, né, na FGV, mas foi muito interessante para mim, porque o MBA ele tem essa pegada mais voltada para a parte empresarial, né, Sim. do que a pós. A pós está mais ligada para a área de educação, interacadêmica, e o MBA ele tem mais esse foco na parte de gestão.
como eu sou o gestor da agência, né, há 6 Sim. anos, isso para mim foi muito interessante, porque metade das matérias são matérias com ênfase em gestão de Empreendedorismo, negócios. né? Exatamente. Então você acaba ampliando muito a tua visão da parte administrativa e gestão de pessoas, gestão de projetos. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que não era muito clara essa visão para mim, né? E fui para buscar marketing digital porque para mim era a área que eu tinha mais dificuldade, é a área que é muito, ela se modifica a cada segundo, né? Sim. Você sempre parece que não está conseguindo acompanhar, porque a gente compra a placa de vídeo hoje, daqui a 6 meses lança outra placa de vídeo, você compra o Sim. iPhone hoje, daqui a Cada 6 meses já tem outro um novo. lançamento. outro novo, e o Face tá de um jeito, E amanhã tá de semana outro. que vem mudou, o Instagram Sim. você apertava a bolinha lá em cima, agora a bolinha lá embaixo, mudou tudo, o Twitter X, Agora não tem e agora mais. não é mais nada. E aí é outro As Blue pessoas Sky. pegam o Blue Sky. É muito rápido, né? É muito rápido. Até o próprio o consumidor, né, dessas redes sociais, desses produtos, ele muda muito. Sim. Uma hora a gente vê que a época do Twitter, que a gente fala, né, que teve o boom do Twitter, aí depois a gente teve o Facebook, e aí, de repente, ninguém mais usa Facebook, só os nossos pais, essas coisas. Aí, de repente, o Instagram tem o boom. Aí surge o TikTok, que foi, né? O TikTok ressurgiu, veio assim, acabando com o Instagram. O Instagram tem que se modificar, copiar o TikTok. É mais tudo ou menos. muito efêmero, É tudo muito rápido, você né? tá na metamorfose ali o tempo todo, né? Metamorfose Você você não sabe para onde vai. Vai para algum lugar, mas você não sabe para onde é. Dá você pra tem que calcular ficar pouco. sempre olhando. E aí, o MBA, você acha que, assim, te deu essa visão mais da marca digital, que era, assim, uma dificuldade sua? Eu queria entender com mais clareza sobre marketing digital e acho que realmente foi uma boa escolha minha. Mas é puxado, viu? É puxado. Estudar, eu acho que emendar é um caminho bom. É um caminho bom, porque eu deixei isso para fazer depois e aí, tipo, aí eu tinha que coordenar a sua vida da agência em estar trabalhando, mas foi legal porque eu pude aplicar isso também, né? Na hora, né? Mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria Hoje. feito logo quando saí da faculdade. É um caminho, você já vai no embalo do estudo, né? Eu acho isso legal de se ouvir, porque a gente, estudante, né, que ainda inclusive não terminou a faculdade, a gente tem muito dúvida sobre essa questão, assim. Por exemplo, eu, o Carlos, a gente já trabalha, né, na nossa área. Certo. Só que a gente sempre tá querendo buscar mais alguma coisa, né? E não sei o Carlos, mas pra mim, como eu te falei, o MBA sempre foi um objetivo. Então é legal você falar isso pra gente, que talvez se você pudesse falar pro Diego Antigo, faça um MBA logo depois da faculdade. Eu acho, assim, e mais do que isso, assim, pro mercado de trabalho, na minha época o pessoal falava assim, você tem que falar inglês. Cara, não existe você nem cogita isso hoje em dia. Inglês é óbvio. Você tem que falar inglês, Sim. ponto. Sim. Né? E da mesma forma que a graduação não é suficiente. A graduação é o começo. Sim. Né? Sim. Uma empresa que vai te procurar, ela não vai te procurar num nível de graduação para você... Não, ela vai te procurar num nível de uma pós-graduação, de MBA. Ou até mesmo de prática no trabalho, né? Exato. No mercado. Então, assim, se você quer realmente estar melhor colocado, já emenda uma coisa na outra e vai atrás do MBA, da pós, porque isso vai te ajudar muito no mercado de trabalho. Eu queria falar sobre a faculdade, de novo. Como ex-aluno da Unisantos, que conselho você daria para quem está começando agora? O que você daria de conselho para a pessoa que está começando agora na faculdade? Para olhar com... Acho que, assim, tudo que você puder ter de repertório dentro da faculdade, busca isso, conversa com o professor, vê filme. Eu sinto hoje nos meus funcionários uma dificuldade de repertório de coisas que, assim, já não fazem mais parte do dia a dia de vocês. Vocês não escutam mais rádio. Então, o repertório de vocês de comercial, de jingle para rádio, ele é diferente. Mas a gente ouve o Spotify, né? Tem o Deezer, não sei o quê, tem comercial lá. É diferente. A proposta, as referências são diferentes. Pode ser, mas tudo pode ser aplicável, tudo pode mudar, mas a gente precisa de referência. Outro dia eu estava falando com o pessoal lá na agência sobre referência de comercial. Aí
até a conceituação de comercial é difícil para entender, porque você fala, eu não vejo televisão, eu não tenho televisão. Eu tenho televisão em casa, mas não vejo televisão. A gente só vê Netflix, canal YouTube, fechado, é isso. Então, assim, se essa pessoa ela não tem repertório de como é um comercial, se ela não vê comercial, e pior ainda, se ela não consegue ver isso hoje, o presente, no passado ela não tem referência nenhuma. Sim. Aí chegou outro dia, é até engraçado, chegou outro dia um funcionário nosso e ele falou, olha que legal esse comercial, um comercial da Pepsi, que o cara pega 2 latinhas da Coca para subir e pegar a Pepsi, que é um comercial que assim, a gente viu 1000 vezes na faculdade, porque é referência em todo mundo, entendeu? Sim, assim, é uma coisa assim que, cara, peguem almanacs aqueles anuários, assim, tem um monte na biblioteca vocês devem ter, assim, tudo todo o repertório, toda a bagagem, ela vai poder ser usada de alguma forma no futuro, né? Não é copiar, mas é quanto mais você abrir o teu leque de possibilidades e correr atrás desse conhecimento que às vezes parece chato agora, teórico, ele vai te dar... É como se você criasse novas conexões de neurônios. Sim. Né? Teu cérebro se modifica de uma maneira que ele vai, em algum momento lá na frente, você vai precisar fazer uma campanha sobre não sei o quê, e você vai... Eu vi uma referência assim... Lá na faculdade. Mas se eu usar isso daqui desse jeito, isso vai te dar um caminho para a resolução de um problema lá no futuro. Sim. Eu acho que isso é o mais importante, porque esse período da faculdade ele não vai voltar atrás. E o outro conselho que eu daria é pensando na publicidade atual. Sim. A publicidade atual, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, ela é muito menos criativa e muito mais ferramentosa, tá? Os postos de trabalho que vocês vão brigar daqui para frente são por postos de trabalho de ferramentistas, de editor, de designer, um 3D, um cara que mexe com IA. E tudo isso, vocês precisam estar muito adequados às ferramentas. O editor tem que saber mexer com DaVinci, tem que saber mexer com Premiere, tem que saber mexer com Motion. Tá? O cara que mexe com 3D vai ter que saber mexer com 3D Max. Então, assim, conhecimento sobre ferramentas é fator primordial, porque talvez, mas não é isso que eu quero fazer 3D, mas você vai entrar numa agência por causa do 3D. Sim. Eu não sou fã de ser editor de vídeo, mas o caminho de você entrar numa agência é sendo editor de vídeo. Depois você fala, não, o meu sonho é ser atendimento, mas você precisa entrar na agência. Sim. Sendo copeiro, sendo o porteiro da agência, você precisa de alguma maneira aparecer para eles. Você precisa entrar, você precisa se aproximar da agência para você chegar no seu lugar. Então, se eu tivesse dado 2 conselhos, era esse. Busquem o maior repertório possível e, em seguida, busquem aprender o máximo sobre as ferramentas. Photoshop. Estuda Photoshop, aprende Photoshop, vê tutorial de Photoshop, porque esse é o caminho para você entrar numa agência. Entendeu? Até falando sobre esse caminho de entrar em agência, a gente, né, obviamente, acho que o Carlos também, por mais que a gente esteja no mercado de trabalho, a agência sempre é algo que o publicitário tem como objetivo, Sim. né? É uma coisa que atrai os nossos olhos. Porque é um lugar que você sabe que as pessoas ali todas vão entender os seus problemas de publicitário, os seus problemas de social media, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, para você, como gestor, dono de agência, o que você procura em candidatos para entrar? O que você acha que é mais atrativo e o que acaba sendo os maiores defeitos que você encontra nessa questão da agência? Eu sinto que primeiro que a dificuldade de contratação é muito grande hoje, né? Mais uma vez, eu acho que vocês não saem totalmente preparados da faculdade para entrar no mercado publicitário, né? Falta muita prática. Mas tudo bem, se vocês não trabalham, como vocês vão ter prática, sim, né? Sim. Mas é isso, é por isso que eu digo que vocês tentarem usar todas as agências da universidade para vocês terem um mínimo de prática, construir um portfólio, mesmo que seja um portfólio fictício, é importante ter, né? O que eu sinto, assim, é que existe uma coisa que é da geração mais nova, das gerações que vieram depois de mim, né?
uma vontade muito grande de acelerar o tempo. E não é culpa de vocês, né? O mundo está acelerado. Sim. Mas, assim, eu contratar uma pessoa e daqui a 3 meses ela querer um aumento. Eu contratar uma pessoa hoje que não sabia absolutamente nada, eu falo, olha, esse primeiro mês na agência, vê esse curso aqui. Ele termina o curso, ele acha que ele saiu do cargo de assistente para pleno. E que em mais 6 meses ele vai ser sênior. E que em 1 ano de trabalho ele vai ser... quase sócio. Exatamente. Né? Essa história que eu contei pra vocês, a minha história... A gente tá falando de uma história que foi super rápido. Né? Ela subiu. Mas esse super rápido, ele demorou 15 anos de profissão. 20 anos de profissão. Né? É rápido, mas 20 anos é a idade de vocês. Sim. Sim. Entendeu? Então, assim, é rápido porque tiveram caminhos e atalhos ali para se chegar. Sim. Mas as pessoas, eu acho que assim, vocês têm que ter calma e saber aproveitar cada uma dessas etapas, porque a gente não vai sair do estagiário hoje para ser o CEO daqui a 1 ano e 3 meses. Sim. Né? A gente tem que ter paciência, porque é assim, com todo São mundo. etapas, né? Você tem que pegar praticidade, conhecimento. Porque se você não tiver a clareza que isso vai acontecer, você se frustra. Sim. Se frustrar é entrar num problema de depressão, Burnout. você ter que tomar um monte de remédio, burnout. É por isso que as pessoas entram em burnout, porque as pessoas... não, eu vou conseguir ser o diretor de criação em 6 meses. Você não vai conseguir. Não adianta você trabalhar 24 horas por dia, 48 horas dentro de... Não vai. As coisas têm o tempo delas. E a gente tem que respeitar esse tempo. A gente, dentro da agência, a gente procura ao máximo priorizar horário, priorizar o bem-estar do pessoal, dos funcionários, porque você trabalha bem quando A empresa você te se dá sente apoio, bem, né? você se sente bem, né? Então, se você não tá legal, você vai ter problema de burnout, você vai tudo, mas é isso, respeita o seu tempo. Sim. Saiba que você vai levar alguns anos para você sair de assistente, para você ser pleno, para você chegar a um cargo de sênior. Isso é normal em qualquer lugar. Eu acho que foi bem legal essa questão da gente ter focado principalmente, né, na parte da agência. Sim. Porque, como a gente falou, é uma coisa que todos nós aqui acabamos visando, né? E eu quero te agradecer, obviamente, por ter vindo aqui e por ter contado um pouco sobre você, principalmente por ter dado essas dicas que são extremamente valiosas pra gente. Então, eu espero que tenha sido uma boa experiência para você conviver com pessoas que já estiveram, né? Estão no lugar que você já esteve. E espero que tenha sido uma troca interessante para você também. Não, adorei o papo. Espero que essa conversa que a gente teve, ela ajude não só vocês, mas todo mundo que puder ter acesso a esse conteúdo. E eu nem ninguém é o dono da verdade. Sim. Mas... Quanto mais conselhos, melhor. Exatamente. Acho que assim, Nunca é demais. Tem uma frase... uma ideia, não é uma frase, mas um pensamento que assim, a vida é muito curta para eu errar tantas vezes num espaço tão pequeno de tempo. Se eu puder olhar para o lado e ver onde o outro errou e não tentar não errar, Sim. eu tenho mais chance de acertar. Então é isso. Às vezes a gente nem sempre tem que seguir os conselhos, mas escutar e racionalizar aquilo. É importante. De repente, vamos tentar esse caminho daqui. Às vezes é mais confortável pra gente. Esse foi um conselho que até meu pai me deu, então assim, eu acho extremamente valioso. Vamos olhar o caminho que os outros fizeram e ver a história de sucesso. Acho que a gente pode ter a ganhar muito com isso, de verdade. Sim. E com certeza essa conversa esclareceu muitas dúvidas do pessoal de publicidade, porque muitas coisas que você falou também tinha dúvidas e foi muito esclarecedor. Muito obrigado por essa troca, foi muito legal. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Obrigada. É isso.